Pode mudar. É disso que se trata. Com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, tudo bem? Boa tarde. Alô, Isabelle. Alô, Pinho. Boa tarde. Tô na área. E essas apreensões de fuzis aqui no estado do Rio de Janeiro é o assunto que a gente vai tratar agora, né, Andreasa? A gente está falando de um alto número de apreensões, é um número recorde, ao que comemorar, né? É uma boa notícia, e boas notícias são necessárias, é preciso comemorar, né? 400 fuzis entre janeiro e setembro de 2019. Um evidente e muito bem-vindo golpe nas organizações criminosas. Cada fuzil desse custa, imagino, numa pesquisa rápida, algo como 50 a 60 mil reais no mercado negro. E, obviamente, junto com a apreensão de fuzis, há também a apreensão de grande volume de drogas, né? Obra, portanto, do serviço de inteligência. É o sinal de que a inteligência do Estado, da Polícia Civil, tem tido bons resultados no mapeamento, na capacidade de mapear, rastrear, identificar e agir. E a apreensão desses conteúdos não pode ser confundido com aquele tradicional enxugamento de gelo, né? Porque, de fato, resulta em impacto na economia das organizações criminosas, do tráfico, mas não apenas do tráfico. Isso é uma coisa. Mas aí, para entrar na questão, inclusive levantada pelo Paulo Storani, agora há pouco, na reportagem do Sadoc, é preciso ter em consideração que o problema da entrada do movimento, da existência de armas e drogas no estado do Rio de Janeiro não é resolvível pelas forças estaduais, e a explicação tem origem muito simples. No estado do Rio de Janeiro não se produz nem droga nem arma. Isso vem de fora. Então a gente obrigatoriamente tem essa questão transformada em federal, Isabelle Pinho. Questão federal. É a velha questão das fronteiras, que são negligenciadas no Brasil. Eu aposto com vocês, apostaria, se eu tivesse dinheiro para apostar, que 98% do volume de droga, aliás, não é nenhuma aposta, é fato, né? Isso já é registrado. 98% das drogas e armas que entram no Rio de Janeiro tem como porta de entrada o Paraguai, a fronteira do Brasil com o Paraguai. O Brasil tem uma longa fronteira seca, muito problemática. Tem o Paraguai, como eu disse, que é o principal distribuidor de drogas e armas para o Brasil, mas tem a Venezuela, tem a Bolívia, tem o Peru, tem a Colômbia, produtores, boa parte deles produtores de droga, né? Mas se nós conseguíssemos, pelo menos de partida, enfrentar o drama que há na fronteira do Paraguai, se a gente conseguisse, aí é um desafio para o ministro Sérgio Moro, para o governo federal. Os outros governos não conseguiram fazer, né? O Sérgio Moro é ministro também da Segurança Pública. Se a gente conseguisse estabelecer inteligência, isso é investimento, é caro, presença ostensiva do Exército, das polícias, da Polícia Rodoviária Federal, naquela região de fronteira, usando inteligência, drones, equipamentos, helicópteros, para travar a entrada de drogas e armas, eu garanto que essas apreensões aqui no Rio iam cair, e não porque a inteligência local não estivesse funcionando, mas porque haveria menos droga e arma aqui no nosso estado. Agora, Andreasa, chama atenção o alto número de fuzis circulando no estado, né? Independente do número ter sido apreendido, 400 fuzis é um alto número de fuzis. Agora, essas armas estavam aí pela rua, estavam, né, no meio da sociedade, fazendo vítimas. Chama atenção esse grande número, né? É muito impressionante, é assustador. E é óbvio que tem alguma coisa fácil acontecendo, tem alguma facilidade dada aí para que essas armas entrem, né? A gente não pode tirar o mérito, a gente critica muito, não pode tirar o mérito do trabalho de inteligência da polícia para fazer essa apreensão, essas apreensões. É mérito. Mas o fato é que está muito fácil entrar no Brasil com droga e arma, e, portanto, muito mais fácil entrar com drogas e armas no estado do Rio de Janeiro. E aí tem uma falha das polícias rodoviárias, tem uma falha até porque o Rio não tem fronteira com o Paraguai, né? Tem que atravessar o Brasil inteiro para chegar aqui, né? É isso, Isabelle. Olha, tem um livro, já fica aí uma dica cultural para o nosso ouvinte, chamado Cocaína, do Alain de Abreu.
é um grande estudo, é um livro enorme, esgota o assunto, é um grande estudo sobre essa cadeia produtiva da droga, especificamente o PCC e tal. E nesse livro, vale muito a pena ler, mudou minha cabeça sobre o tráfico de drogas e o problema dramático do Brasil. Mas nesse livro ele relata que pequenos aviões desses teco-teco, decolam do Paraguai e pousam em São Paulo, abastecidos de drogas. Em São Paulo, está saindo do Paraguai. Não é improvável que a mesma coisa aconteça no Rio de Janeiro, né? Então é muito fácil, a gente tem poucos mecanismos de defesa contra o verdadeiro inimigo, né? E esse é um ponto importante. O inimigo do Brasil, em termos de fronteira, o inimigo externo, são hoje as organizações criminosas que são multinacionais, né? que estão em toda a América, associados aos cartéis, associados às organizações criminosas, às Farc, PCC, Comando Vermelho, entre outros. Esses são multinacionais, o PCC em escala muito maior. Esses são os verdadeiros inimigos das nossas forças armadas, das nossas forças de segurança. Se nós não olharmos com o olhar do século XXI para esse desafio, e se nós não compreendermos que nada é mais importante em matéria de segurança pública do que a defesa das nossas fronteiras, não contra a invasão dos exércitos venezuelanos, ou sei lá do que, não, contra o fluxo livre de drogas e armas imposto pelas organizações criminosas. Esse é o nosso inimigo central hoje. Então, enquanto a gente não proteger as nossas fronteiras, não é barato, não é simples, mas precisa começar. Nós nem começamos esse enfrentamento, nós estamos muito atrás, Isabelle. Vale destacar também que o Rio de Janeiro tem a seguinte particularidade. Além da via aérea, como o Andreasa destacou, os aviõezinhos que vêm carregados, a gente tem os portos que, destacando aí no caso o Porto de Itaguaí, que é uma região muito conflagrada com a atuação de organizações criminosas, tanto do tráfico de drogas como também formadas por grupos paramilitares. É uma região, inclusive, que vem registrando cada vez mais apreensão de produtos irregulares, e aí a gente coloca numa mesma questão armas, drogas, entre outros tipos de mercadorias falsificadas, por exemplo. Aí entra também a questão da Baía de Guanabara. Já vimos algumas ações pontuais com participação da Marinha, prendendo pessoas com um número alto de fuzis, inclusive transitando de Complexo da Maré para a Praia da Urca, fazendo até essa entrega de armas, essa logística aqui dentro do Rio de Janeiro mesmo. Sim. Esbarra no que vocês estavam falando da circulação, as armas saindo de uma favela que está sendo sufocada pela polícia para ir para uma favela de outro bairro que não está tendo tanta atenção no momento. Então, além de fechar as fronteiras, acredito que aí também com a participação, claro, contando com o apoio das Forças Armadas, no caso a Marinha, mas das forças estaduais, fechar mais o cerco também quanto a essa circulação dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado. Sim, você falou sobre o Porto de Itaguaí, tanto o Porto de Itaguaí quanto o Porto de Santos, esse já em São Paulo, obviamente. Nesses portos, nesses terminais, já foram encontradas drogas, grandes volumes de drogas, evidentemente não produzidas no Brasil. Então, o Brasil como entreposto, alguns desses volumes para ser remetido para a Europa, outros para ser remetido para o México, o que é para mim muito mais grave, porque indicativo de uma relação do Brasil com os cartéis mexicanos. Tá certo. Inclusive, só para ponderar isso também, com a prisão do André do Rap, o vulgo aí do André que foi preso em Angra dos Reis, grande figurão do PCC, segundo a Polícia Civil de São Paulo e do Rio de Janeiro, alertou para a ligação com a máfia italiana, inclusive, que já era investigada. Portanto, cada vez mais sobe o número de apreensão, mas também cada vez mais aparecem as ligações com organizações criminosas de lugares que antes a gente não conseguia nem imaginar. Pinho, para que a gente não tenha dúvida sobre a presença do PCC aqui no Rio de Janeiro, tá? Ameaçando inclusive as facções já estabelecidas. O sujeito estava no Rio, né? Um poderosão do PCC escondido no Rio. Não é à toa, o cara não está ali sem alguém para protegê-lo, não é mesmo? Atenção.
E quando a gente fala escondido, Andreasa, modo de dizer, porque era uma mansão escancarada na beira da praia. Inclusive, então, o estilo de vida dele chamava bastante atenção para quem estava escondido, né? Pois é. Pois é, porque estava muito seguro de que tinha alguém protegendo. O PCC está no Rio de Janeiro. Agora sim, Andreasa, até amanhã. Até amanhã. Então, no meu caso, não, né? No meu caso, até segunda-feira, terça. É verdade. Eu fiquei na dúvida aqui. Eu fiquei na dúvida se hoje era sexta ou quinta. Por que você não estará conosco amanhã? Porque eu estarei no Rock in Rio, trabalhando também, Andreasa. Não é folga, é um motivo nobre. Sexta-feira é dia de rock, bebê. Você é do rock, Isabelle? Eu não sou do rock, eu sou da música, Andreasa. Qualquer prazer me diverte, curto muito todo tipo de música. Então, com certeza, vou gostar de trabalhar lá também. Então, também, bom Rock in Rio pra você. Eu não gosto de multidão nem de rock, mas torço para que seja um sucesso, porque o Rio precisa. Amanhã estarei aqui com o Cristiano Pinho, então, portanto. Eu gosto de tudo que movimenta aí a nossa cidade, nosso Rio de Janeiro, que traz aí turista pra gente, que faz aí essa movimentação da nossa reportagem. Eu fico feliz da vida.